Entendendo o magnetismo. If somehow the laws of physics changed so that there was no magnetism, I mean, all bets are off, and God knows what the world would be like. Really and truly, it would be so profoundly different that you couldn't say that, oh, well, we wouldn't have cars or anything so trivial as that. We wouldn't have light. Light, the first thing mentioned in the Bible. Number one, God separated the darkness from the light. O magnetismo sempre foi uma força poderosa e fundamental desde os primeiros momentos da criação do universo. Sem ele não existiria nada em nosso mundo, nem mesmo nós. O homem descobriu o magnetismo como um pequeno milagre, uma rocha negra que atraía o ferro como uma força invisível. Nos tempos em que o homem dominava o fogo para moldar ferramentas, quando todas as estrelas conhecidas recebiam um nome, havia algo realmente mágico, uma rocha que tinha consciência de si mesma, um efeito sem uma causa. When science began, it began in the Greek colony of Miletus, 650 BC on a Thursday morning, or something like that. People started saying, let's look for a logical explanation for this complex world. And lodestones were part of this curious complexity. A magnetita é um minério de ferro, um ímã natural. Os gregos descobriram depósitos desse minério na província de Magnésia. Foi daí que o magnetismo herdou seu nome. Preocupado em descobrir remédios, Hipócrates achou que algo tão interessante quanto a magnetita devia servir para alguma coisa. Assim, ele espalhou aos 4 ventos que a rocha tinha poderes de cura. Na Idade Média, acreditava-se que a magnetita aumentava a elegância e o charme, além de restabelecer a harmonia conjugal. As pessoas achavam que ela curava tudo, de problemas do coração até gota. Os marinheiros contavam lendas de navios que naufragavam devido a montanhas de magnetita que arrancavam os pregos do casco. Por volta de 1269, Pedro, o peregrino, começou a explicar a mágica. Ele observou que toda magnetita, se fosse deixada rodopiando livremente, apontaria sempre para a mesma direção. This rock has some very, very special properties. It does turn, that's true. What else? Pedro, o peregrino, também demonstrou que a rocha era capaz de transferir seu poder magnético para uma simples agulha de ferro. You could hang it up on the deck. Sailors were going to sail north. Os viajantes nunca mais dependeriam do sol e das estrelas para guiá-los. Bastava magnetizar um pedaço de ferro, deixá-lo flutuar ou montá-lo sobre um pino, e estava criada uma bússola, pronta para guiar um marinheiro de primeira viagem pela Bahia ou Colombo para o Novo Mundo. The stone
disclosed to Flavio its secret love for the pole, but he disclosed it to the sailor. Em 1600, o Tratado Revolucionário de William Gilbert sobre os ímãs revelou que o ferro quente, ao ser malhado, gera magnetismo. Ele também observou que uma agulha magnetizada flutuando na água não apenas apontava para o norte, como também se inclinava em direção à Terra, como se estivesse procurando alguma coisa. Para Gilbert, isso significava que a Terra tinha uma alma magnética. Ele estava certo. O planeta Terra é um imenso ímã. Hoje, os pesquisadores dizem que o magnetismo é produzido pelas correntes de metal líquido no coração da Terra. Mas ainda há muitas questões sem resposta. Nós sabemos que os ímãs existem em todos os tamanhos, grandes como o mundo e pequenos como um átomo. Today we know that the origins of all magnetism are in the atom. And it comes from the way the world works. The way the world works is the atom consists of electrical charges. They have names, the electron and the nucleus. That's essentially the two parts of the atom. And the nucleus is tiny little small things sort of floating in the middle of a giant volume in which electrons whiz around. Now, if you have an electric charge that's moving, you create a magnetic field. But if these magnets are misaligned so that here's a North Pole and a South Pole, and there's a North Pole and a South Pole, and they're all every which way, then the net effect is zero magnetism, and that's what most substances are. They have no magnetism. Mas em alguns metais, como o ferro, blocos de átomos se alinham e viram seus polos para a mesma direção. Esses blocos são chamados domínios. And suddenly you have an accumulation of all North Poles on one side, all South Poles on the other side, and you have a bar magnet. A little bit more. Oh, look at that. You can put a little bit more and then go all. Salpique limalha de ferro sobre uma barra magnética e você verá o What's magnetismo. happening is he drops them. O campo magnético não é uniforme. Ele tem linhas magnéticas invisíveis que fazem voltas em torno do ímã. Here. Look at those beautiful magnetic lines, of course. A Terra é um pouco maior, mas se fosse possível circundá-la de limalha de ferro, veríamos as mesmas voltas da força magnética. Como em todo ímã, as linhas do campo da Terra convergem para seus polos magnéticos. Esse campo nos protege da radiação cósmica. The sun, being a big, powerful star, is constantly ejecting a rather powerful stream of charged particles that fly through space. And were they to hit the planet Earth, the radiation that they caused could damage us, could give us skin cancer, cataracts. The Earth's magnetic field channels those charged particles and acts as a barrier to prevent them from striking the atmosphere. However, the Earth's field dives in to the atmosphere at the North Pole and the South Pole. When those charged particles hit the atmosphere, they ionize it, they make a weak plasma like we see here. Plasma é um gás superaquecido no qual os elétrons são separados de seus núcleos. And it's those sheets of plasma that you see, that rippling, beautiful light that we call the Northern Lights. Essas belas cortinas luminosas alimentaram as lendas dos povos do hemisfério norte. Os esquimós do Alasca pensavam que as auroras boreais eram batalhas celestes. Os alemães do século XVI acreditavam que o céu havia se incendiado. Para o povo Chukchi, da Sibéria, as luzes eram a morada das almas dos mortos. Até hoje, as auroras boreais atraem a nossa imaginação. As forças magnéticas que moldam as luzes nos céus podem também vender produtos.
mais para o sul, no calor do Vale da Morte, na Califórnia, a história do campo magnético da Terra está presa debaixo de camadas de solo. Quando a rocha se forma, algumas de suas partículas magnéticas se alinham com o campo magnético planetário. Tirando amostras de diferentes camadas, os pesquisadores veem que a Terra manteve o mesmo alinhamento magnético por 700 mil anos. Mas, numa camada abaixo daquela, as pedras revelam que houve tempos em que a agulha das bússolas não apontava para o norte. One of the strangest things in geomagnetism is the magnetic reversal. The idea that the entire planetary magnetic field can come discoupled from the rotational axis. Instead of pointing north, the magnetic field might be pointing east for a while, and then reestablish itself, and your compass needle will point south. O Vale da Morte é o lugar ideal para se aprender sobre as inversões magnéticas. There's an active fault zone that runs through the bottom of Death Valley here. It has taken these lake beds, turned them on end, thrust them up, and then the streams have dissected down through them, so we have almost 100% exposure. One of the few places where we can go and say, right, the magnetic field started in a normally magnetized state here, and 3 or 4 meters up there it's in a discretely reversed state. And yet what we're recording is the history of the Earth's field. Each little bed, when it is formed, preserves precisely the magnetic field at the time. Exemplos do núcleo da Terra são analisados com um magnetômetro para determinar a força e a direção do campo magnético. Os pesquisadores podem usar essa informação para montar um mapa geomagnético que nos conta a história das inversões do campo terrestre. Não é preciso estar no Vale da Morte para se estudar o geomagnetismo. Os vulcões, com o magma que escapa das camadas internas, são ricos em ferro. Quando o ferro esfria, guarda pistas não apenas do campo magnético da Terra, mas também da formação dos continentes. And so if I have a liquid magma that comes up and then gets in place, solidifies, and then cools, those grains become magnetic. But the important thing is, as they become magnetic, they lock in their magnetic direction parallel to the Earth's field at the time. Debaixo da superfície do oceano, a lava que se resfria retém informações magnéticas ao mesmo tempo em que forma um novo leito oceânico. Ao longo de milhões de anos, vão se formando listras que criam uma linha do tempo das inversões do campo magnético do planeta. Esses padrões dizem aos geólogos que, conforme as listras são criadas, os continentes se afastam mais e mais. Essa observação levou a uma grande descoberta sobre o modo como o planeta funciona: a teoria das placas tectônicas. There's no parallel in the history of science where one set of observations made such a key change in the entire field and turned everything. Perhaps the only one that's comparable, say, is the Darwinian revolution in biology, which still has its ramifications. But the plate tectonic revolution was a similar thing in geology, and that was driven by magnetism. Seja no leito oceânico, seja no Vale da Morte, as camadas magnéticas também guardam pistas sobre a época em que o campo magnético terrestre poderá se inverter novamente. As pesquisas indicam que estamos num período em que o campo magnético está se reduzindo rapidamente, 15% desde o ano de 1670. Se essa tendência continuar, a Terra poderá perder completamente seu campo magnético em cerca de 2.000 anos. As bússolas se tornariam então inúteis, as auroras boreais desapareceriam e o nosso planeta ficaria exposto à radiação cósmica. Ninguém sabe ao certo se isso acontecerá. Talvez o campo magnético reverta essa tendência e comece a ganhar força. E mantenha assim, intacto, o mundo magnético de que nos tornamos dependentes.
Observe seus vizinhos habitantes da Terra. Eles parecem saber para onde vão. Mas como? A resposta pode ser biomagnetismo. Well, there's been speculation for a long time about the Earth's magnetic field providing a cue that could be used by organisms, especially after humans were able to use the magnetic compass as a navigational aid. People speculated, well, the Earth's magnetic field could also provide a cue to other organisms in navigating their way through the world. The mystery of how animals can navigate is a big problem in sensory biology. How does an animal know to do that? And various groups of biologists have studied this, and it turns out you discover that animals are extremely clever. Pigeons, for example, can hear sounds both higher and lower frequencies than humans do. They can hear bridge vibrations in New York, in Homonit. They can see polarized light patterns in the sky. They have a sun compass. Como mensageiros de guerra, os pombos são capazes de voltar para casa sem a luz do sol e sem pontes para guiá-los. Os pássaros têm de ter outro método de orientação. A resposta surgiu num dia nublado de 1974, quando pesquisadores da Universidade Cornell prenderam ímãs à cabeça de pombos. Os pássaros, que normalmente voavam diretamente para casa, se tornaram completamente desorientados. A descoberta de que os pombos podem usar o magnetismo para navegar estimulou novos estudos sobre a migração dos animais. One of the most intriguing aspects of all of this work is simply that you have a large number of very simple animals that evidently have evolved the ability to perceive something that we ourselves cannot see. É fim de outono. Ao longo da costa da Flórida, as lagostas se põem a caminho. Sua única chance de sobreviver ao inverno que se aproxima é alcançar profundidades mais quentes e calmas. They're able to hold their courses despite the fact that they often migrate at night. They often migrate when a tremendous amount of sediment is suspended in the water so that visibility is rather poor. And they're able to migrate under conditions in which waves and water currents are impinging upon them from different directions. Para descobrir se as lagostas têm um sentido magnético, Ken Lomman montou um tanque onde pode controlar o campo magnético. A lagosta presa a uma correia se orienta pelo campo magnético existente no tanque. Esta lagosta procura pelo norte. We'll change the field in 5 seconds. Nada desvia a criatura de seu curso até que a direção do campo magnético seja invertida. Our results from the laboratory experiments demonstrate that lobsters have the ability to orient by sensing the Earth's magnetic field. This suggests that they may be able to guide their migration by detecting the Earth's magnetic field. Fora dos domínios de Ken Lomman, as lagostas fazem o que devem fazer, uma dança migratória ao longo das linhas da força magnética. A habilidade de detectar campos magnéticos vai além dos pombos e das lagostas. Muitos animais parecem ser sensíveis ao magnetismo. Esse sexto sentido poderia ter sua origem em pequenos grãos de magnetita encontrados no cérebro dos animais. A questão é, qual o menor tamanho que um organismo deve ter para apresentar o biomagnetismo? Richard Frankel coleta bactérias dos pântanos de água salgada na costa da Califórnia para estudar suas propriedades magnéticas. Essas bactérias têm um problema. Elas buscam comida e segurança na lama do fundo das poças, mas não têm olhos para guiá-las e são tão pequenas que não são afetadas pela gravidade.
São criaturas muito simples, unicelulares, mas navegam do mesmo jeito que Colombo navegou. Looking at the monitor here, we can see bacteria swimming out of the sediment particles and accumulating at the edge of the drop, which is closest to the yellow end of this bar magnet. And now after they've accumulated for a while, I can show you that if I turn the bar magnet around, the bacteria swim away from the drop. Diferente do que acontece com pombos e lagostas, nós podemos ver o leme interno das bactérias. Nesta fotografia, tirada por microscópio eletrônico, o organismo é aumentado 100.000 vezes. A bactéria é uma barra imantada viva. What the bacteria did, or what they do, in fact, they're doing it right now out here, is they make these single domain sized particles of magnetite and they line them up in a chain. And this forms a permanent compass needle that is just large enough so that the bacterium is oriented in the Earth's magnetic field as it swims. Mas será que há bactérias realmente rumando para o norte? Na realidade, não. Elas nadam para baixo, para onde está a lama. Funciona como a experiência da agulha flutuante. If this is the north-seeking end of my internal compass needle, if my flagellum is back here, if I just start swimming straight ahead, then the Earth's field will align me in a particular direction and I'll swim down to the sediments. When you look at these bacteria, you see this chain of particles looking very much like a backbone running through the cell. And in fact, there's an interesting correspondence between the fact that bacteria can mineralize, can produce an internal mineral. I mean, that's what we do. That's what bones and teeth are. It's kind of an amusing idea, but it could well be that this skeletal system that we now have in our cells evolved in these magnetic bacteria to keep these magnets in line. And if that were the case, this kind of an absurd conclusion that perhaps we wouldn't be here if it weren't for the magnetic field driving the evolution of this. Se temos de agradecer aos micróbios magnéticos por nossa coluna vertebral, será que também temos uma bússola interna? Quando não está escavando no Vale da Morte, Joe Kirschvink está ocupado em seu laboratório dissecando cérebros humanos à procura de magnetita. Ele encontra ímãs em miniatura entre os neurônios. The discovery of a permanently magnetic material in human tissues is a surprise. And if I take a magnet, it doesn't normally stick to my head or to my fingers. And the assumption was that there's probably nothing ferromagnetic there. But it turns out nobody had looked. Kirschvink transformou essas amostras de tecido num tipo de sopa cerebral. Um ímã poderoso colocado no líquido atraiu e deixou em suspensão cristais de óxido de ferro. What we know at the moment is that all of the crystals that we've seen and extracted and purified and studied are perfect biological bar magnets. Os cristais no nosso cérebro são quase idênticos àqueles das bactérias. If you realize that birds and fish and other vertebrates, our cousins evolutionarily, also produce this material, shouldn't be that much of a surprise that we do it as well. It's our ancestors anyway. Então temos ímãs no cérebro, mas talvez não em quantidade suficiente para que nos sirvam a propósitos humanos. Perhaps at a distant point in our evolutionary past, the ability to sense the Earth's magnetic field was extremely important to us, and its importance may have diminished over time as our other sensory systems became more and more sophisticated. O magnetismo humano pode ser mais útil como metáfora. Falamos de gente que possui personalidade magnética. Consideramos algumas pessoas atraentes, outras repulsivas.
Guardadas as devidas proporções, é o que podemos chamar de polos opostos. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary to human existence. No final do século XVIII, Franz Anton Mesmer propôs a existência de uma força chamada magnetismo animal. Para ele, isso era mais que uma metáfora. And his theory was that there was some kind of a fluid that flowed from the Earth's poles through the human poles and so forth. And so if that flow was unblocked, that constituted health. But if you got blocked somehow, then you got sick. And his therapy was to rub people with magnets. Ele fazia com que a pessoa engolisse uma mistura contendo ferro, depois prendia ímãs por todo o seu corpo. Alguns diziam que chegavam a sentir fluxos misteriosos correndo por suas veias. Mesmer criou o que chamou de sessões terapêuticas. Os pacientes se sentavam ao redor de um tanque de ácido sulfúrico enquanto seguravam barras de ferro. Apesar de ter sido acusado de curandeirismo e de charlatanismo por uma comissão real, Mesmer deu início ao elo magnético entre a magia e a medicina. Duzentos anos depois, surgiu um aparelho que realmente coloca o magnetismo a serviço da medicina. As imagens por ressonância magnética revolucionaram os serviços de saúde. O paciente é banhado num campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Esse campo faz com que alguns núcleos do corpo girem como agulhas de uma bússola e se alinhem. Aí, são atingidos por pulsos de ondas de rádio. Quando os pulsos param, os núcleos voltam a seu estado original, induzido pelo ímã. A energia liberada funciona como sinais de uma mini estação de rádio. Esses sinais entram num computador que os traduz em imagem. As imagens de ressonância salvam vidas ao detectar tumores ameaçadores como este no cérebro mais cedo e com maior segurança do que outras técnicas como o raio-x. Magnetism has really opened up a new sense of the sixth sense. We could call it a seventh sense, which we've had to create with these large magnets and all the technology we've developed. So I think it's really given us a whole new insight into the body, and we're just still scratching the surface as far as how much this new sense and this new information can provide us about the functioning of our bodies and life in general. Essa máquina magnética produz mais do que fotos das estruturas do corpo. Tomando diversas imagens em sequência, cientistas como Bob Balaban filmam o pensamento humano. Then we'll ask you to hold your thumb down. You'll feel the plate heat up. Depois de colocar o dedão do paciente numa placa quente, Balaban usa a ressonância magnética para mapear as áreas do cérebro que reagem à dor. Os cientistas também têm usado esse exame para estudar doenças mentais, como a epilepsia e a esquizofrenia. Detectando tumores ou analisando o pensamento, as imagens por ressonância magnética são uma janela para os domínios mais escondidos do corpo humano. O magnetismo é mais do que uma força invisível que protege a Terra e orienta seus habitantes. Junto com a eletricidade, o magnetismo deu início à era das máquinas e criou o mundo moderno. Electricity and magnetism are used to make motors run, to make videotapes work. They're used in our cars and our stereos. They're part of our world. If you choose not to know about something like that, then it becomes magic. A compreensão do que parece ser um elo mágico entre a eletricidade e o magnetismo começou com uma observação.
Quando as embarcações são atingidas por raios, as bússolas a bordo oscilam violentamente. Em 1820, um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted recriou esse fenômeno natural em seu laboratório. Ele colocou uma bússola perto de um fio ligado a uma bateria. Assim que a corrente elétrica percorreu o fio, a agulha da bússola saltou. Ørsted tinha acabado de mostrar que uma corrente elétrica cria um campo magnético. Na Inglaterra, Michael Faraday levou o trabalho de Ørsted bem mais adiante. Seus 40 anos de estudo do eletromagnetismo trariam uma revolução tecnológica. Primeiro, Faraday mostrou que um fio colocado junto a um ímã gira ao ser atravessado por uma corrente elétrica. Nascia o motor elétrico. You got it. We have a motor. Anos mais tarde, Faraday fez seu segundo achado. Ele descobriu que, movendo um ímã para dentro e para fora de uma bobina de fios, criava uma corrente elétrica no fio. Nascia o gerador elétrico. Agora, energia mecânica podia ser convertida em energia elétrica e energia elétrica em energia mecânica. Um novo mundo surgia. Magnetism, the poor old workhorse, just keeps going along. Magnetism is involved in motors and all kinds of machinery. It's involved in electric generators. That plant that you see in the distance there is producing electricity by using magnetic induction, basically. So magnetism it's not a rarity in our world. Far from it. It's ever present. Visite um estúdio cinematográfico e você verá como o magnetismo está presente. Okay, so how's the car? We like the car? You're sitting down, correct, man? No, I'm standing up. You're standing up. I'm standing up right now. Passamos da era das máquinas para a era da informação. Outra revolução tecnológica trazida pelo magnetismo. There's another magnetic force happening. Whoa! Get ready, please. We are rolling. Action. Os ímãs no motor da câmera movem o filme. Os fones de ouvido têm ímãs que mexem com pequenos diafragmas de metal para reproduzir o som. A imagem no monitor de vídeo é pintada por um feixe de elétrons controlado por um ímã. O computador guarda seus bits e bytes num disco magnético. Um ímã na cabeça de gravação guarda as informações de áudio. It's interesting to reflect on the fact that 1 teaspoonful of rust powder coated onto floppy disks and videotapes can store more information than all of the clay tablets in ancient Egypt. Fitas de áudio, discos de computador e videocassetes. Tudo isso estoca informação magneticamente. Mas a estocagem de dados não é a única contribuição para a era da informação. As ondas eletromagnéticas nos permitem transmitir esses dados ao redor do mundo inteiro. The most important single function of magnetism is that it can transport energy through the universe. We wouldn't feel the radiation from the sun if there weren't electromagnetic waves to transmit it. Os campos elétricos e magnéticos que vibram em ângulos certos, um em relação ao outro, criam as ondas que transportam os sinais de rádio e de televisão pelo espaço.
Até mesmo a luz viaja na forma de onda eletromagnética. So light is a vibration where the changing electric part induces a magnetic part, which induces the electric part, which induces the magnetic part, and the whole thing keeps inventing itself, moving outward in a line, and that's what's coming out of the sun. That's electromagnetism that's coming to us. A força unificada do eletromagnetismo que liga um motor também transporta a luz e a energia que sustentam a vida na Terra. O magnetismo tornou possível nosso mundo moderno. Mas a viagem não para por aí. Silence now. The race is about ready to begin. Wait. On your mark, get set, go. Ready, one. No século XXI, poderemos estar fazendo isso com um ímã. Este não é um trem comum. É um veículo de levitação gravitacional conhecido como maglev, um veículo que usa ímãs para voar. Coloque dois polos positivos de um ímã juntos e eles se repelirão. A força que impulsiona um carrinho de brinquedo também pode levantar um maglev de 50 toneladas acima de seus trilhos. Potentes ímãs no veículo produzem forças de repulsão no trilho de alumínio, do mesmo modo que o seu rosto é refletido por um espelho. There's no interaction between a permanent magnet and the aluminum because aluminum is non-magnetic. But if this aluminum is moving, then it produces a very strong repulsion force on the aluminum. And that's because the magnet induces an image of itself in the aluminum, and it sees a magnet of like polarity. North pole sees a north pole and repels. Assim, os ímãs erguem o maglev 15 centímetros acima dos trilhos. Mas o que empurra o veículo para frente? Atração e repulsão. Campos magnéticos alternados nos trilhos interagem com o veículo para mover o maglev para frente a até 480 km por hora. Se tudo isso lhe parece vagamente familiar, talvez seja porque veículos flutuantes são um dos principais elementos da ficção científica há décadas e os maglevs do mundo real estejam por aí há quase o mesmo tempo. Em 1914, em Nova York, Émile Bachelet patenteou o primeiro maglev. Funcionava tão bem que bateu de frente com a parede do laboratório. Desde então, Bachelet, Henry Combs e outros aperfeiçoaram o maglev. Na Alemanha e no Japão, eles já correm. Enquanto isso, os americanos esperam ver seu próprio maglev levantar voo. Magnetism has already revolutionized our society in many ways. It's waiting in the wings to do new things. Eles têm novidades no Laboratório de Magnetismo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Eles estão usando o magnetismo para criar energia a partir da água. Se você quebra átomos de urânio, parte de sua massa é convertida em energia. Muita energia. Isso é fissão nuclear. Você pode também fazer energia ao comprimir átomos. Se você fundir dois átomos de hidrogênio, conseguirá um átomo de hélio mais energia. Isso é fusão nuclear. No MIT, eles estão usando ímãs para gerar energia por fusão. If you were to weigh the helium atom that you made and compare it to the weight of the two hydrogen atoms that went into the reaction, you'd find that the helium weighed just a little bit less. And that small difference in mass is converted to a huge amount of energy by the famous equation E equals mc squared. E is energy, m is the change in mass from two hydrogens to one helium, and c is a number which represents the speed of light.
which is 186,000 miles per second. C squared is the speed of light multiplied by itself. It's an unimaginably huge number. So an extremely tiny difference in mass releases a tremendous amount of energy. And that's what fusion is. E é isso que mantém o Sol aceso. Mas se você pegasse um pedaço do Sol, onde poderia guardá-lo? A resposta está no magnetismo, uma garrafa magnética. Steve Fairfax é engenheiro-chefe do reator de fusão de plasma do MIT, o tokamak. Ele cuida da garrafa. We send the power for a medium-sized city through these 5-foot-thick concrete walls and on into the magnets of the tokamak, where we use them to produce a very powerful magnetic field. Inside the tokamak, we're going to heat a gas to 50 million degrees. Now, the center of the sun's only about 15 million degrees, and there's no material on the planet Earth that will withstand a temperature of even 1 million degrees. So we use all this power to make a magnetic field and create a magnetic bottle that holds the plasma away from the walls of the machine. No MIT, são utilizados 15 mil galões de nitrogênio líquido por dia para resfriar os eletroímãs até 350 graus negativos. Para criar o campo, eles lançam imensos pulsos de energia pelos ímãs para dentro do tokamak. The magnetic force is so great that it would lift a stack of cars as tall as Mount Everest. And it takes 100 bolts like this to keep the machine from flying apart. Dentro da câmara dessas máquinas, os gases são aquecidos até que os átomos percam seus elétrons e o gás se transforme em plasma. Como é quente demais para vir dentro do tokamak, Fairfax tem um modelo que mostra como os campos magnéticos induzem a fusão. Now, if I take this horseshoe magnet and put it next to the plasma, you can see that the magnetic field from this magnet is having a fairly strong effect on the plasma. It can move it around. Now, we don't use horseshoe magnets in our research. We use electromagnets like this. So when we turn that on now, you can see the plasma has clearly been squeezed away from the walls of the tube. Because it's not touching the tube anymore, the plasma's hotter. It's not being cooled off as much by touching the tube, and that's what makes it brighter. So this is the very same principle that we use in our machine, only where this plasma is a few thousand degrees. In our machine, we're shooting for temperatures of 50 million degrees. Por hora, o tokamak gasta mais energia do que produz por fusão, mas quando eles chegarem aos 50 milhões de graus, estarão um passo mais perto de produzir energia para o mundo todo. Energia para repor os combustíveis fósseis. Energia barata. It means that we will have a means to extract energy from seawater without causing pollution in the form of radioactive fuel elements that have to be disposed of. We will produce nothing but pure energy and light. That's the dream. Compreender o início do universo ainda é uma de nossas grandes buscas. Como o cosmo elegante e complexo nasceu. No laboratório Fermi, nos arredores de Chicago, eles estão usando ímãs para imitar os momentos da criação. Aqui eles descobrem que o magnetismo é mais do que uma ferramenta humana. A força eletromagnética é a chave para revelar os mistérios da criação. If you look from the top floor of this building, you see a large circle. It's 4 miles circumference, and particles go around that circle. Now, what do you think makes them go around the circle? I'll give you 26 guesses as to what makes particles go in a circle. Magnets. Os ímãs de um acelerador circular fazem as partículas atômicas percorrerem os 6,5 km da circunferência 50 mil vezes a cada segundo. Quando essas partículas se chocam, acontece um mini Big Bang. Dos restos, surge uma imagem do início do universo. The
Big Bang, we think the world was pristinely simple. One particle, one force, maybe the force and the particle were sort of the same. And then the universe, as it cooled, got more complicated. Hoje, no nosso universo, há apenas 4 forças fundamentais. A gravidade, que mantém todos os planetas e galáxias em seus lugares. A energia nuclear forte, que mantém os núcleos atômicos inteiros. A energia nuclear fraca, que causa a lenta desintegração de um núcleo atômico. E a força eletromagnética, que amarra os elétrons aos núcleos e agrupa átomos em moléculas. O cálice sagrado para os físicos é uma teoria que juntaria todas as 4 forças. Now, Einstein spent 30 years of his life trying to connect gravity, a primal force which keeps the Earth in its orbit around the sun and makes apples drop down off trees and things like that. Gravity and electromagnetism, try to combine them, unify them, without success. But the unification objective is still with us. Até hoje, os cientistas só conseguiram unir 2 das 4 forças. The weak and electromagnetic unification is something we've been able to replicate in laboratories like Fermilab right here, because the weak and electromagnetic are representative of temperatures which we can produce artificially by collisions in our laboratory. Para alcançar a unificação total, os físicos precisariam de um acelerador com 1000 anos-luz de circunferência. E mesmo que tal acelerador pudesse ser construído, ninguém sabe que benefícios ele traria. Mas isso é assim mesmo com o magnetismo. Da bússola à criação da vida, essa força misteriosa nos atrai para um mundo de descobertas. All we can do now is say, look, it's important for humankind to know the world in which we live. We live in this world. How did we get here? What are the processes by which we got here? What is the future of the universe going to be like? The process of understanding magnetism created a vast opportunity for humans to live a better life.